Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos falar sobre triângulos, a classificação dos triângulos quanto aos seus lados, quanto aos seus ângulos e alguns outros detalhes também para compor um triângulo. Primeira coisa, pessoal, o triângulo ele é um polígono formado por segmentos de retas consecutivos e não colineares que se encontram em suas extremidades. E o triângulo é um polígono de 3 lados. Vamos falar um pouquinho dele, ok? A primeira coisa, pessoal, nós vamos classificar o triângulo em relação aos seus lados. Nós temos 3 tipos de triângulos, que são os triângulos equiláteros, ou seja, aqueles triângulos que têm 3 lados iguais, sempre 3 lados iguais, 3 lados congruentes, a gente chama na geometria. Por que congruente, pessoal? Estou dizendo que é uma igualdade em relação à sua medida na mesma unidade de medida, ok? Também tem o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que possui pelo menos 2 lados iguais. Professor, por que pelo menos? Vamos dar um exemplo de um coleguinha, tá? Nós temos um coleguinha que tem 3 irmãos. Esse coleguinha que tem 3 irmãos, ele também tem 2? Sim, para ele ter 3, ele teve que ter 2, né? Não tem como chegar a 3 irmãos sem ter tido 2. Então, o que a gente pode determinar é o seguinte, que um triângulo equilátero ele sempre vai ser isósceles. Mas eu chamo ele de equilátero por quê? Eu estou dizendo que ele não tem só 2, mas ele tem 3. O triângulo eu chamo de isósceles quando eu consigo identificar que tem 2 iguais e um diferente. Mas eu não posso esquecer que o equilátero também é um triângulo isósceles. E por último, nós temos o triângulo escaleno. Escaleno é aquele que tem 3 lados de medidas diferentes. Ele não tem lados congruentes. Beleza, pessoal? E aí a gente fala também da classificação do triângulo quanto aos seus ângulos. Mas para isso eu preciso lembrar que um triângulo, pessoal, ele tem a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Isso quando eu estou falando de um triângulo plano, ou seja, uma figurinha plana, aquela que a gente está aprendendo mesmo em relação a polígonos, tá? E aí eu tenho o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Aquele que tem 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores do que 90 graus. Temos também o triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo reto. Professor, por que não pode ter 2? Porque se eu tenho que ter 3 ângulos que somam 180, se eu tiver 2 de 90, eu já não tenho mais ângulo para poder criar o terceiro, certo? 90 mais 90, 180. E o terceiro teria quanto? Não tem como, né? E eu tenho, por último, o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. Professor, pode ter 2? Vamos pensar com lógica, pessoal. Se eu tenho a soma igual a 180, eu tenho um com 91 graus, por exemplo. Se eu tiver outro com 91, já passou de 180. Já tenho mais que 180, então não tem a menor possibilidade de eu criar um triângulo obtusângulo com 2 ângulos obtusos, certo? Então, pessoal, nesse momento a gente conclui a nossa aula. Aprendemos um pouco sobre classificação dos triângulos quanto aos seus lados e também quanto aos seus ângulos. Nas próximas aulas a gente vai aprender a classificar qual que pode, qual que não pode, qual que existe, qual que não existe, soma dos ângulos internos, mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.